Não, não te preocupes. Não vou, não vou, não vou. Isto foi na altura. Pensava que era outro modelo. Tranquilo. Então, boa tarde. Vamos começar a apresentação deste livro da professora Patrícia Silva, Jobs for the Boys. Como temos algumas limitações de tempo, e eu vou dar desde já a palavra ao professor Luís Sousa, que vai fazer a apresentação do livro. Mas quero agradecer também à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite e agradecer a todas as pessoas que estão aqui. E, portanto, passo já a palavra ao professor, Tá. pedindo-lhe que seja conciso. Obrigado, Carlos. Obrigado, Patrícia, também, enfim, pelo convite e à Fundação. Congratular a Fundação por esta série de ensaios. Acho que é uma forma. Foi um tipo de ensaios que não havia de facto no mercado e achei que era e continuo a achar que é uma coleção extremamente útil para quem se está a iniciar nestes temas. São ensaios escritos de uma forma mais ligeira, para um público alargado, que trazem a ciência à rua portanto, de uma forma descomplicada. E é isso que a Patrícia faz no ensaio e que tem sido, em todo caso, tem sido o padrão em todas as publicações que têm saído. É um livro de bolso, é um livro que a gente leva, lê com gosto, 1 hora, 2 horas, e tem as ideias sobre o fenómeno em questão. E este é particularmente sensível à opinião pública. Aliás, a Patrícia começa assim, o título é logo só por si sugestivo, não é? Mas nas ciências sociais não há temas tabu. Portanto, nós temos mesmo que abordar aquilo que é um fenómeno, que é uma prática recorrente na administração pública direta, indireta. Vi que nas discussões que se seguiram da apresentação do livro no Facebook já se incluía também o setor privado nesta história, portanto, questão de nomeações, enfim, pelo menos em empresas onde o Estado detém algum capital, e o setor da regulação também, que obviamente que é uma área que também tem levantado alguns problemas nos últimos tempos, também já houve um trabalho sobre essa natureza. Isto é o resultado, enfim, de um percurso académico de investigação que a Patrícia tem feito ao longo dos anos, corajosamente. Não é um tema fácil, não é um tema fácil sequer conseguir números, dados para explicar a complexidade. É um tema com uma carga normativa também muito grande e, portanto, às vezes falar em público e explicar que determinados fenómenos também têm aspectos positivos é um bocadinho difícil, mas acho que é isso que vamos aqui tentar desvendar. Mesmo que o impacto das nomeações políticas na administração pública seja, de um modo geral, percepcionado como algo, enfim, errado ou negativo, ou que tem implicações para a qualidade da governação e uma série de externalidades negativas que a Patrícia trata com bastante detalhe na parte final do livro, não deixa de ser um fenómeno importante na forma como a organização política e administrativa do nosso país se tem processado e, portanto, acho que merece ser dissecado e estudado. Há duas questões, e como vejo a apresentação é breve, vou já saltar a questões que eu quero aqui deixar ou lançar para o público, para animar o debate. Duas questões de fundo que me parecem interessantes, que saltam da leitura, da reflexão que fazemos do trabalho da Patrícia. Uma é esta questão da patronagem política, das nomeações, de certa forma, servirem para o reforço e capacitação dos próprios partidos. A gente coloca pessoas na administração, no meio de pessoas patronados, cargos, há toda uma interação com os quadros intermédios, já há informação que lhes chega, que não lhes chegaria de outra forma, há algum controle também que se efetiva nos resultados.
vivemos em democracia, obviamente os governos são avaliados por aquilo que fazem ou sobretudo por aquilo que deixaram de fazer e obviamente que há aqui coloca-se o problema de poder haver uma deriva burocrática em determinadas matérias, o não cumprimento dos objetivos do governo e, portanto, essa seria, digamos, uma forma de assegurar essa efetivação dos programas. E a questão que coloco é se isso deve passar, sobretudo, por um controle já na fase de implementação ou, porventura, se isso não andará até, de certa forma, desequilibrado com uma não abertura dos partidos na parte de formatação das políticas, na parte inicial dos contributos que deve também receber da própria administração. Portanto, o ter que passar por uma maior abertura e inclusão de stakeholders na fase de elaboração de propostas, uma maior capacitação e coadjuvação técnica e triagem até e sistematização dos inputs que são recebidos para a definição de políticas públicas e não ficar só na espera de que eu não ouvi os stakeholders necessários na fase de formulação e agora vou exigir que a administração não me coloque problemas e entraves e cumpra esses objetivos. E depois levanta a questão, a administração pode estar reticente relativamente a alguns desses objetivos. Eu diria sim, claro. Se também não foi chamada, se não foi ouvida, se não participou, é provável que isso aconteça. Parece-me que acontece, enfim, se calhar mais em alguns aspectos noutros, sobretudo quando diz respeito até a questões que têm a ver com a sua própria carreira e com alguns aspectos setoriais. A segunda questão, que de fundo também que acho que merece uma reflexão e que resulta da leitura do livro, é o facto dos trabalhadores dirigentes da administração pública não serem neutros na sua interpretação dos problemas. Isto implica, ou melhor, eu pergunto-me, se isto implica necessariamente que eles tenham que ser enviesados. Ou seja, a maior parte das FIAs intermédias vê esta rotatividade de dirigentes, ora à esquerda, ora à direita, e tem que conviver com isto. Há aqui um vício de partida, que é o de pensarmos que eles vão tomar uma posição, eles vão tomar um lado que lhes está mais próximo da sua interpretação, do seu modo de ver as coisas. E isso vai criar bloqueios ou enviesamentos quando estão com uma liderança contrária à sua, digamos, à sua perspectiva ideológica. Eu confesso que isto não vejo necessariamente um automatismo nisto. Aliás, nós temos também outras experiências europeias que tu sublinhas, onde até a ausência de governo durante meses a fio permite haver governo sem governo. E aí a questão da legitimação também percebo a lógica de haver um controle democrático sobre um órgão, sobre enfim, um aparato que não é eleito, que é permanente, não é? O que é eleito é transitório, mas há outras formas de legitimação democrática, nomeadamente a administração também tem que se tabelar por aquilo que está estipulado na lei, por aquilo que são as exigências dos cidadãos em termos dos resultados, e, portanto, às vezes podemos estar a dar demasiada ênfase a essa necessidade de controle democrático através das nomeações. Pronto, essas são as duas questões que eu deixaria, sendo que a parte que eu achei de facto tem atualidade, sei que vai animar o debate, já se viu pelas reações, enfim, que recolhemos na página da Fundação, e que diz respeito digamos, às externalidades negativas deste fenómeno das nomeações políticas. Sobre isto, a Patrícia diz muito claramente: há ainda muita investigação por fazer, quer em termos de percepções dos utentes, dos funcionários públicos.
portanto, as FIAs intermédias, e mesmo dados objetivos, não só de percepção, em termos também de saber se de facto, quando temos a mudança de gestão, se há incumprimento de objetivos, etc. Não é nada fácil, porque nem o próprio governo, os sucessivos governos, geralmente fazem uma avaliação das suas políticas, salvo raros casos, e, portanto, com dados objetivos. Quando digo avaliação, não é avaliação dita de boca para fora, que as coisas correram bem ou correram assim. É avaliação com dados objetivos, e aí, portanto, vamos ter dificuldade também em coligir esse tipo de dados. Pontos a favor deste fenómeno, como a Patrícia sublinhou no livro, é a questão do controle democrático da administração, a necessidade de assegurar, digamos, a implementação efetiva dos programas de governo. Há um efeito, para mim, que se calhar ainda mais positivo que esse, que é a formação, a socialização destes quadros políticos que vão para dirigente. Muitos deles, e é aquilo que tu dizes no livro, não têm, quer dizer, não têm uma experiência profissional prévia. Andaram ali naquele ronron dos partidos e tal, da Jota vai do partido, e acabam como dirigente da administração. Quando saem daí, depois saltam para uma presidência de Câmara ou para substituir um deputado ou uma coisa do género. Pronto, e andam... e começa-se a construir essa carreira política, mas de facto isso gera muitas tensões e também uma percepção muito negativa em relação a este processo, que aliás acho que até já tinha um jargão jornalístico, a dança das cadeiras, que se utilizava na década de 80, e portanto isto pode, inclusive, em vez de assegurar a tal efetividade das políticas públicas, pode prejudicar a continuidade dessas mesmas políticas, uma certa responsabilização das FIAs intermédias, quando muitas das vezes se veem ostracizadas ou ignoradas nos processos, não é? Isso também cria os tais anticorpos dentro, prejudica, como referiste bem, e citaste o Música Fredo, a memória administrativa, não é? E diria também que há aqui uma dimensão, com isto concluo, que talvez seja um dos pontos que não está referido no trabalho, ou está referido en passant, mas não lhe dá, se calhar, uma atenção mais forte, que são as avaliações que nos fazem. Não é as avaliações dos cidadãos, mas são avaliações de organismos internacionais e do mercado de financiamento à dívida pública, porque eles olham efetivamente a indicadores, e um deles tem precisamente a ver com isto. Tem a ver com a continuidade das políticas, com a prática de nomeação política, com a excessiva rotatividade. Ora é uma coisa, 4 anos depois já é outra, e os investidores querem, enfim, querem alguma continuidade e alguma previsão naquilo que vai ser, enfim, o seu contributo, o seu investimento no país. E, portanto, isso também passa pelas agências de rating, isso também passa pelas avaliações que recebemos semestrais da União Europeia e se calhar, esse é um ponto também que convinha recordar, porque não é só, digamos, a pressão da opinião pública internamente, mas é também a pressão de quem olha de fora para dentro. Obrigado, professor, e parabéns pela capacidade de síntese. Eu não querendo tomar muito tempo, mas eu li o livro e logo na introdução a professora lança logo o aviso: não julgo um livro pela capa, ou seja, as pessoas que não venham esperar uma grande investigação sobre nomeações de boys em cima de boys, e este foi para ali e este foi lá, mas coloca o problema no sentido da reflexão. E a reflexão, eu cheguei ao fim do livro e, obviamente, como jornalista, eu penso por defeito, e eu quero é denunciar os tachos,
mas isso é a minha formação por defeito. Eu quero é denunciar as nomeações partidárias, mas cheguei ao fim e fiquei aqui com a dúvida e lanço-lhe já a pergunta, no fundo, e um pouco na sequência do que o professor Luís estava a dizer. Em certos casos, este tipo de nomeações acaba por ser um mal necessário. Isto é, dada a estrutura da administração pública, a sua dimensão, e para aquilo que o professor estava a dizer, para que o governo consiga efetivamente dar cumprimento ao seu programa, e podemos reconduzir isto à nossa vida pessoal, muitas vezes quando precisamos de como a professora diz num livro, de um mecânico, ou assim, vamos ao mecânico de confiança, ou recorremos ao médico de confiança, ou que alguém nos indica e nos diz é de confiança, aquela pessoa é de confiança. Portanto, os governos também, no fundo, sobretudo em algumas áreas-chave, procuram pessoas de confiança e com a confiança política para implementar os respectivos programas, porque caso contrário pode existir, como diz a professora no livro, mecanismos de rejeição ao programa e, portanto, o governo não pode ser responsabilizado por algo que a própria administração lhe bloqueia. Essa era a primeira pergunta que lhe lançava, depois passo, obviamente, logo a palavra para todos os que estão aqui. É mesmo um mal necessário? Então, muito boa tarde a todos. Eu queria aproveitar esta minha primeira intervenção para fazer uns breves agradecimentos. Em primeiro lugar, tenho de agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos pela oportunidade de escrever este ensaio e pela oportunidade também de trabalhar um tema que eu tenho trabalhado sob o ponto de vista científico e que tenho escrito sobre isto, mas estes textos que nós escrevemos muitas vezes ficam confinados à academia, portanto, em geral, o público em geral não se interessa tanto por aquilo que os académicos fazem e, portanto, estes ensaios acabam por permitir-nos trazer a ciência para cá para fora dos muros das universidades e da academia. Também tenho de agradecer à Fundação porque este exercício de converter esta investigação em trabalho que possa ser facilmente lido é um exercício relativamente difícil. Eu não o antevia tão difícil, mas realmente é. E tive sorte que a Fundação disponibilizou-me apoio editorial e eu tenho de agradecer ao Nuno Quintas, eu não sei se lhe agradeço o suficiente, que teve uma enorme paciência comigo nas últimas semanas de preparação do livro e eu estou-lhe muito grata por essa paciência. Tenho também de agradecer ao Luís, porque o Luís está sempre disponível para me aturar, nunca me diz que não, e ao Carlos Lima também por ter aceitado moderar esta pequena conversa. Bom, eu trago para a capa do ensaio esta expressão que dificilmente não é reconhecida e que quando é reconhecida por ter esta conotação muito pejorativa, muito negativa em relação às nomeações. E essa conotação negativa vem desta ideia que nós temos de que há favoritismo nas nomeações e, sobretudo, que há intervenção partidária nessas nomeações. E essa intervenção partidária é a dinâmica que é contestada, na verdade, tendo em conta a forma como nós olhamos para os partidos políticos e contestamos que os partidos políticos possam intervir neste processo. Claro que a utilização desta expressão, ela foi obviamente pensada, trazê-la para o título é pensada porque quer suscitar precisamente este debate, na medida em que esta expressão tem implicações até para a forma como nós olhamos para os partidos, como nós olhamos para as elites que nos governam, como nós olhamos para a própria administração pública. E se pensarmos, dificilmente o cidadão comum, a percepção que tem da administração pública é que é muito grande, que é pouco eficaz, que é lenta, que tem pouca capacidade e que isso se deve ao facto de, durante décadas, termos andado a distribuir jobs aos boys e às girls dos partidos. Portanto, esta é a percepção global que se tem. Como Carlos Lima destacou ainda agora, na verdade isto acaba por ser um mal necessário e esse é o lado positivo das nomeações, é que elas são, na verdade, um mal necessário. E são um mal necessário porque faz parte de vivermos em democracia e uma boa democracia é aquela que permite assegurar que existe correspondência entre aquilo que são as preferências dos cidadãos, que votam, escolhem partidos, escolhem programas eleitorais e esperam que os partidos que são eleitos possam implementar esses programas eleitorais. E as nomeações permitem ser essa ponte que os executivos estabelecem com a administração pública. E estabelecem essas pontes
e as nomeações permitem assegurar que essas pontes nunca caem, portanto, que conseguem assegurar essa relação de confiança. E por permitirem precisamente estas duas dinâmicas, por permitirem nomear, recompensar entidades e recompensar, aliás, pessoas ligadas ao partido, assegurar o apoio dessas pessoas e, ao mesmo tempo, garantir estas pontes com a administração pública, se repararem, é um instrumento extremamente flexível. E é essa flexibilidade que explica o facto dos partidos terem tanta resistência em abrir mão deste recurso, porque ele realmente permite atingir muitos objetivos, é matar muitos coelhos de uma cajadada só. O ensaio, eu só vos quero deixar este spoiler, aliás o Luís já fez isso muito bem, o ensaio aborda estas dinâmicas, estes lados das nomeações, tenta também explorar quais são as consequências dessas nomeações e eu aventuro-me no final a tentar sugerir algumas formas de conter esse lado negativo das nomeações. A má notícia é que dificilmente vos direi que este ensaio vai resolver tudo. Tem algumas sugestões, mas obviamente não tem a solução para todos os males do mundo. E espero que este debate que vamos ter agora, e já vou passar a resposta às perguntas que me fizeram, possa suscitar o debate. Eu acho que, acima de tudo, era essa a minha expectativa. E, acima de tudo, que vos motiva a comprar o ensaio, não é? Essa é a parte que cumpre-me a mim fazer isso, não é? Comprem o ensaio, ofereçam aos vossos amigos, aos vossos familiares. A minha filha faz anos para a semana e vai receber 2 cópias deste ensaio, de capa dura, obviamente. E em relação às questões que o Luís faz, eu acho que esta ideia, em geral, a percepção que temos e da investigação que temos feito é que existe logo à partida uma desconfiança da administração pública que se herda. E, portanto, nem sequer, por vezes, não existe sequer esse exercício de refletir sobre as competências que já existem na administração e o impacto que essas competências podem ter e até a importância dessa administração em termos da continuidade de políticas públicas. Porque, historicamente, se enraizou esta desconfiança em relação à administração que se herda e, portanto, o caminho mais fácil é sempre o caminho das nomeações e também tendo em conta esta flexibilidade que as nomeações permitem e que tinha mencionado. Mas o Luís menciona um aspecto importante, que é esta ideia de que, na verdade, se o objetivo dos partidos e de quem está no Executivo é o objetivo de controlar a administração pública, na verdade, o que os sucessivos executivos querem assegurar é que existe competência, mas que também existe confiança. E poderiam assegurar esta existência destes 2 mecanismos com outros recursos, com firmar contratos mais sólidos, a carta de missão, fazer uma carta de missão mais estreita, que implicaria fiscalizar de uma forma mais apertada também aquilo que é feito. Mas se nós pensarmos, há aqui 2 aspectos que temos de pensar. Em primeiro lugar, é a dimensão da administração pública. E a nossa administração pública não é tão grande quanto a maior parte dos países da OCDE, estamos abaixo da média, aliás, da OCDE, não temos uma administração pública assim tão grande, mas o perímetro é relativamente amplo, engloba uma quantidade enorme de instituições, muitas delas, aliás, até têm práticas de nomeação muito distintas, desde entidades independentes, entidades reguladoras, as direções gerais, o setor desconcentrado, portanto, é a máquina, os institutos públicos também, portanto, as autarquias, a máquina administrativa é realmente muito complexa. E, portanto, sim, os sucessivos executivos poderiam optar por outras soluções, nomeadamente para esta solução do controle mais apertado das suas atividades. O problema deste controle é que ele não é fácil de fazer. E imaginem que a comparação que podemos fazer é a equiparação a fazerem um contrato com uma empresa para fazer uma casa, não é? Nós firmamos um contrato e fazemos um contrato muito apertado em termos das cláusulas que queremos que aquela empresa cumpra. Contudo, nós não temos muitas vezes estas competências para avaliar se aquela empresa está efetivamente a cumprir aquilo que eu desejei que fosse cumprido. A empresa falha nas fundações da casa, mas eu não soube, porque eu não sou a fiscalizar, e quando eu me apercebo já vou muito tarde. E para o Executivo, a perceber se algumas coisas tarde demais tem consequências algo gravosas. Pode ter consequências até do ponto de vista eleitoral e os partidos desejam ser reeleitos.
E, portanto, uma forma de assegurar esta competência e assegurar confiança, este é o mecanismo mais flexível desse ponto de vista, porque permite nomear e a nomeação é o ponto de partida para a existência dessa confiança. O Luís também alerta para esta ideia de que as nomeações acabam por ser também uma forma de socialização e até de construção de uma elite que pode governar amanhã. Isto também é verdade. Aliás, eu creio que os partidos têm também muito essa preocupação. A sábado se tinha há pouco tempo, há uns meses atrás, uma peça sobre as nomeações e a forma como ex-líderes de juventudes partidárias havia uma elevada proporção de ex-líderes de juventudes partidárias que conseguiam ser nomeados para a administração pública. Na verdade, temos aí esse exemplo dessa tal socialização, não é? Que é esta ideia de que, naturalmente, são elementos que, de alguma forma, também já provaram dar esse apoio ao partido e, portanto, são elementos que asseguram essa dinâmica de confiança e, ao mesmo tempo, estamos também a assegurar essa socialização e a preparação destes jovens. Não sei se o circuito ainda assim não é excessivamente fechado, né? Não, acho que o circuito ainda assim não é muito aberto e isso tem depois consequências para a forma como os jovens em geral olham para as juventudes partidárias. Precisamos também de estudar talvez um bocadinho isso, mas sim, é de facto uma forma de assegurar essa socialização. E por fim, esta ideia que o Luís lança e que de facto é verdade, eu não exploro muito esta ideia da importância das nomeações e a forma como as nomeações têm implicações para a forma como as organizações internacionais olham para Portugal e depois criam estes ratings que se criam, o impacto que isto tem em termos da atratividade do país. Eu não olho muito para esta dinâmica por vários motivos, mas existem indicadores, esses indicadores, como tu sabes, também têm alguns problemas, nomeadamente, em geral, baseiam-se em percepções e as percepções também elas são enviesadas e tendem a autorreforçar-se também, não é? E as nomeações acabam até por estar, mesmo que tenham esta dinâmica positiva e ser um mal, mesmo que sejam este mal necessário, acabam por também estar muito associados e as pessoas que notam-nas com a prática da corrupção não são corrupção. Eu por acaso pensava que tu ias falar sobre isso, mas não podes falar do teu ensaio hoje, está bem? Hoje é só o meu. Só uma forma de corrupção. Muito bem. Corrupção moral. Mas de facto, as nomeações acabam por ter sobretudo, quando são ligadas a esta prática da corrupção e esta ideia de que a corrupção é um crime de oportunidade, e a ideia de que as nomeações são, de alguma forma, uma semente para este crime de oportunidade e Portugal é um terreno relativamente fértil para que esta semente possa rebentar com alguma força, naturalmente que isto tem consequências para a forma como os investidores e etc. possam ter quando olham para a credibilidade do país. Espero ter respondido a todas as perguntas. Eu penso que sim. Eu passava já a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção. Aqui este senhor. António Teixeira. Uma declaração de interesses, não é? Portanto, eu tenho cerca de 50 anos de vida partidária, não é? Portanto, dentro dos quase 80 de vida biológica, não é? Portanto, enfim, digamos, estranho algumas das afirmações que produziu no livro, não é? Porque não correspondem a coisas que eu efetivamente tenha visto recentemente. No passado, de facto, há coisas muito parecidas, não é? Portanto, mas a situação foi evoluindo, não é? Agora, há uma questão que é ignorada no livro, pelo menos na parte que eu li, não é? Portanto, que é basicamente a dos, chamemos assim, subpoderes que interferem com os partidos, não é? Portanto, organizações da Igreja Católica, maçonaria, não é? Portanto, mais recentemente como negócios, consultores, não é? Que se infiltram nos gabinetes dos membros dos governos, não é? E, inclusivamente, até me recordo de um Ministério das Finanças em que, não o Ministro, não é? Portanto, atenção, todos os secretários de Estado, chefes de gabinete e uma parte dos adjuntos vinham do mesmo banco. É uma coisa absolutamente espantosa.
isto reforça a ideia, não é? Portanto, que aquela perspectiva de que o partido é basicamente um instrumento de conquista de poder foi internalizado por outras organizações, não é? Portanto, que se colaram de forma adventícia, não é? Portanto, a organização política, não é? Portanto, e provavelmente são responsáveis por uma grande parte dessas ações que trazem má fama ao sistema de nomeações. É tudo. Obrigado. Bom, muito obrigado pela sua questão e obrigado também pelo interesse sobre o ensaio e, sobretudo, obrigado pela sua perspectiva de quem participou e esteve dentro da vida partidária. Eu gostava de ter uma... Na verdade, eu no ensaio não exploro as relações que outras organizações podem estabelecer com os partidos políticos, não exploro a dinâmica da Igreja com os partidos políticos e também não exploro a dinâmica da maçonaria. Certo, as organizações da Igreja, certo. Eu não exploro essas relações, mas uma das coisas que é dito no ensaio, e eu acho que essa é a dinâmica mais relevante aqui, é de que estas nomeações ocorrem por confiança. O elemento central e o elemento que liga é o elemento da confiança. O que exploro é aquele elemento de confiança, das redes de confiança que se conseguem construir com base nessas dinâmicas partidárias. Claro que as relações de confiança não se constroem necessariamente na experiência partidária e podem construir-se na experiência que os atores podem ter fora do ambiente partidário, nomeadamente do ambiente empresarial. A questão, eu exploro deste ponto de vista, na medida em que os governos são governos partidários e, portanto, a influência eu exploro do ponto de vista dos laços pessoais que se podem construir dentro da vivência partidária e não dentro dessa vivência empresarial. Mas concordo consigo, se calhar se formos analisar as nomeações, um dos problemas que nós temos de explorar é esta ideia de que é necessário ter cuidado não só com a competência de quem é nomeado, não é? Mas também com a existência de potenciais conflitos de interesse, que é uma dinâmica que não é que tem de ser acautelada e que até ao momento também ainda não foi muito acautelada. Mais alguém quer colocar alguma questão? E só, se ninguém quiser, só a propósito da sua intervenção, isso fez-me lembrar um processo judicial que ocorreu há muitos anos, que tinha o nome de Porto Cale, e que havia muitas disputas telefónicas sobre a maçonaria, recordar-se-á disso. E então, a certa altura, o principal protagonista daquele processo estão a conversar sobre os elementos da maçonaria e ele diz, isto sempre que o PS vai para o poder, isto parece a sopa dos pobres, toda a gente quer entrar. Porque a expressão foi mesmo esta. Portanto, os tais subpoderes, e aquilo que a professora estava a falar, noutras organizações onde se constroem também relações de fidelidade, de lealdade, de confiança, que depois são transportadas para os partidos políticos. Mas, porém, e também a reboque do que disse, nos últimos anos, de facto, assistimos não só a nomeações partidárias, mas também, e se calhar fruto da complexidade dos novos tempos, há, de certa forma, por exemplo, escritórios de advogados quase que canibalizam o aparelho de Estado e os governos. Já há 4 escritórios de advogados. Eu lembro, por exemplo, de um Sérgio Correia, que foi o autor dos Códigos de Contratos Públicos, que assessorou o Estado no TGV e que, no fundo, era quase o escritório oficial daqueles governos, de José Sócrates. Portanto, o outsourcing hoje também é, digamos, uma forma digamos, a evolução deste tipo de nomeação direta, é contratar fora o consultor, e cada partido que chega ao governo parece que tem os seus consultores. Não sei se... Eu percebo que a investigação que está neste ensaio é muito à base do sistema partidário, mas, como aquele senhor estava a dizer bem, hoje também já podemos alargar um bocado o espectro deste campo de recrutamento. Eu acho que a questão que coloca é a questão que nos remete precisamente para essa ideia das redes pessoais que se podem construir e que depois essas redes influenciam o próprio processo das nomeações. E o facto do recurso, teremos naturalmente,
E eu aqui estou a fazer só a aventurar-me em algumas pistas. Não é o foco do ensaio, não são essas formas de outsourcing nem contratação, mas vale a pena dizer também que quando nós analisamos o conjunto de benefícios que os partidos, uma vez no poder, podem distribuir, esse conjunto, eu analiso um benefício apenas, que é o benefício das nomeações, mas nós podíamos estar a falar de um conjunto de benefícios muito alargados. Contratos que se estabelecem com empresas, empresas de advogados, o outsourcing a alguns consultores, etc. No caso dos consultores, a minha expectativa é de que essas tendam a florescer, porque de alguma forma são mais flexíveis até do ponto de vista das nomeações, sim, são mais fáceis de fazer, falham a um crivo de algumas entidades que foram criadas, não é necessário estas contratações, estes ajustes diretos a alguns consultores não necessitam desse crivo, por exemplo, da CRESAB, que entretanto foi criado, e portanto é uma outra forma de recompensa, e as nomeações são uma dessas potenciais formas de recompensa, e portanto nós estamos a analisar apenas um pequeno aspecto do total de conjunto dos aspectos que podem ser usados. Aqui o professor quer intervir. Só pegar na questão que referiu há pouco da vinda dos bancos, e de facto há fenómenos que se cruzam, e aqui temos dois circuitos de influência. Temos de facto o circuito de influência da patronagem, de influência dos partidos na administração, por via das nomeações, mas temos também a relação partidos-mercado, as portas giratórias, e portanto a experiência tanto se ganha, e o conhecimento tanto se ganha obviamente na administração, como se ganha também numa administração do setor privado. Agora, o problema que coloca e bem é a questão de captura, de conflitos de interesse, etc., que obviamente afetam a qualidade da governação. E isso foi também o que o Carlos referiu relativamente aos escritórios de advogados, e o problema não se coloca só ao montante, coloca-se já a jusante. Nós temos alguns... nós tínhamos, aliás, um investigador no ICS que estava a fazer uma tese sobre partidos políticos, e um dos aspectos que ele se apercebeu foi a forte influência que determinados escritórios de advogados já têm, alguns seus estagiários, já dentro da própria estrutura partidária. E isso é que começa a ser uma surpresa, ou seja, há uma descapitalização em termos de capital, massa crítica, não é? De capacitação dos partidos, e tem que se recorrer a um outsourcing já nessa fase inicial de elaboração das políticas, etc. Daí eu há pouco estar a referir que o querermos efetivar o controle sobre uma administração que desconfiamos possa eventualmente ser enviesada, eu pergunto-me, e a jusante? Tudo o que se está a passar a jusante na fase de elaboração das políticas. Isso também coloca obviamente, problemas quanto à legitimidade do sistema. Professora, nós estamos a terminar o nosso tempo. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, fazer alguma intervenção. Se ninguém quiser, eu pedi-lhe só para fazer uma última intervenção, uma vez que é autora do ensaio, e cabe-lhe assim a honra de fechar esta nossa conversa. E pedia-lhe, tendo em conta o objeto do seu estudo, quer dizer, no fundo, o que eu posso concluir enquanto jornalista, e enquanto jornalista tenho uma liberdade que a professora não tem, enquanto académica... Académicos têm total liberdade. Nem sempre. Eu posso concluir é que, no fundo, o que eu lhe queria perguntar é se há diferenças entre esquerda e direita neste tipo de nomeações. É que há uma espécie de mito urbano, digamos que quando a esquerda chega ao poder há uma grande afluência, uma quantidade enorme de nomeações, e a direita é mais contida. Sei que, salvo erro, a professora já há uns anos estudou 11 mil nomeações na administração pública. Há diferenças entre esquerda e direita? Então, eu vou primeiro responder essa pergunta antes de encerrar então o debate e apelar-vos novamente para comprarem o ensaio. Eu queria dizer que a percepção que eu ouço e a percepção que as pessoas têm é essa que acabou de expor.
Contudo, quando analisamos os dados, aquilo que nós verificamos é que, na verdade, não existem diferenças significativas, o que quer dizer que houve testes estatísticos que foram feitos para testar essa diferença no volume de nomeações entre aquilo que são os governos de direita e os governos que nós associamos de direita e à esquerda. E, aliás, aquilo que tentámos verificar também naquela altura, com essa bateria de nomeações que foi analisada, é qual é a proporção de indivíduos que era efetivamente nomeado pelos dois partidos. Porque, na verdade, se tivermos em conta que estamos a falar de mandatos de 3 anos, isso quer dizer que, rodando o governo, naturalmente há sempre possibilidade de, calha sempre nomear alguns indivíduos, e aquilo que verificamos é que a quantidade de indivíduos que é nomeada pelos 2 partidos é muito, muito baixa. Portanto, o grau de rotação é muito grande e não encontramos diferenças, não há diferenças entre os partidos. E isto também me leva a fazer aqui um outro ponto que se calhar também não é muito explorado no ensaio, que é esta ideia que muitos partidos tendem a explorar, se calhar este discurso mais populista, que é explorar este discurso de quem está, das elites instaladas, são as elites corruptas e que se instalaram no poder, e que essas novas forças partidárias assumem-se como vamos fazer uma coisa completamente diferente. Bom, os sinais que nós temos, mesmo de outros exemplos deste tipo de apelo populista noutros países, é que eles também existem várias machadadas na credibilidade. Não preciso dar nomes, vocês, Carlos, como jornalista, e tu, como quem estuda estas questões de corrupção, Steve Bannon e outros que assumiam-se como vamos moralizar toda a governação. Na verdade, são casos, e poderia dar outros exemplos, na verdade são casos que demonstram precisamente que não há diferenças. O mito é antigo, o poder corrompe, e, portanto, é esta necessidade também, como digo, de desconfiança em relação àquilo que se herda, que estimula os partidos a utilizar os recursos que têm ao seu dispor, tendo em conta também a flexibilidade do instrumento que têm à sua mão. Eu, para terminar este ensaio, queria só dizer que, na verdade, nós discutimos, o ensaio discute muito o contexto português, porque naturalmente é aquele que eu estudei e que tenho maior proximidade, mas abordo também e tento comparar o caso português com outros contextos. E nós esperamos sempre, e espera-se sempre, que nós tenhamos a solução. Qual é o modelo ideal, afinal, que nós precisamos para a administração pública? Bom, a má notícia é que não há modelos ideais. Há modelos que funcionam bem em algumas culturas, há modelos que não funcionam bem. E há uma nota que a nossa ministra, que esteve aqui na semana passada a apresentar o livro sobre a banca, ela trazia uma citação do Peter Drucker, do autor austríaco, em que ela dizia, bom, na verdade a cultura, ele diz, aliás, que a cultura como a estratégia é o pequeno almoço. No caso das nomeações, a cultura como a estratégia é o pequeno almoço, ao almoço, é o jantar. Porque, na verdade, nós estamos perante a cultura que nós temos no contexto português, quer em termos dos partidos políticos, quer em termos da administração pública, que também é permeável a que este tipo de fenómenos ocorra e reocorra sucessivamente. E, por fim, também temos uma sociedade civil que se envolve muito pouco, que, sim, nas redes sociais são muito ativas e contestam muito estas questões, mas depois informam-se muito pouco mobilizam-se muito pouco. E essa é a nota que eu deixo ficar no final também do ensaio e que eu espero que seja a nota que vocês tiram também desta apresentação, é que não é só necessário exigir que os partidos mudem ou exigir que a cultura mude. Isso, obviamente vamos demorar muitas décadas até implementar algumas reformas que seriam relevantes e que eu abordo também no ensaio, mas precisamos também que vocês, quem está a assistir, que as pessoas possam discutir este assunto, possam informar-se sobre este assunto e desta forma tornar-se muito mais mobilizados e mais informados também sobre estes temas. E, portanto, termino só a fazer esta nota, que é um ensaio que eu acho que vale a pena, acho que está, mal de mim se eu não dissesse isto, mas acho que está relativamente bem escrito e que pode ser uma leitura interessante e que eu espero que seja uma leitura interessante para todos. Muito obrigada. Eu confirmo. É de fácil leitura, de fácil apreensão, lê-se muito bem. Não com a capacidade do professor numa ou 2 horas, mas mais um bocadinho. Portanto, gostava de agradecer a todos, dar os parabéns à professora Patrícia, agradecer mais uma vez, que é o meu amigo,
professor Luís de Souza, encontramos-nos mais uma vez para falar destes temas. O professor que também tem um ensaio na Fundação sobre corrupção, portanto o ideal é comprar os dois ensaios, um sobre nomeações e outro sobre corrupção, e fazer uma leitura interligada, que talvez aí se tenha uma melhor compreensão do panorama português. Despeço-me a todos com também só mais um apelo: além dos ensaios, comprem jornais, comprem revistas, mantenham-se informados e ativos, não só naquele registro de ativismo de sofá, de redes sociais, vou comentar, mas não, mais proativos, exijam mais da administração pública, exijam mais até dos jornais e das revistas, exijam mais sempre de quem nos governa. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.